Olá pessoal, bom dia. Bom dia. O Rio Negro atingiu hoje a marca de 29 metros e 90 centímetros. E à medida que as águas sobem, novas medidas emergenciais são tomadas para evitar prejuízos para a população, para o transporte e também para o comércio. Ontem, parte dos feirantes começou a ser retirada da Manaus Moderna. Se o nível do rio continuar a subir nesse ritmo, a feira vai ser interditada. A água invadiu o setor de carne e peixe da feira. Mais de 200 vendedores foram prejudicados. O movimento já caiu mais de 50%. A preocupação agora é com o risco de contaminação dos alimentos e com a proximidade dos refrigeradores com a água. Para evitar mais prejuízos, eles começam a deixar o local. A situação que a gente está, né, tá difícil, é muita água poluída e alimento no meio dessas coisas é muito ruim para as pessoas, né? Porque até assim, muitas pessoas não querem mais comprar no meio da poluição. E é difícil, então melhor que a gente se mudar para lá, né? Foram montados 260 boxes de madeira na Avenida Lourenço Braga, quase ao lado da feira, para abrigar os feirantes. Um caminhão da prefeitura ajudou com a transferência. De acordo com a Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento, se o rio continuar subindo, a água pode afetar também os vendedores de verduras e a feira pode chegar a ser totalmente interditada. Nós não estávamos realmente preparados para fazer um remanejamento de um número tão grande de permissionários. Em 2009 houve remanejamento somente do pessoal peixe e carne, dos permissionários de peixe e carne. Então esse ano, em função do alto nível da elevação das águas, o que aconteceu? Vai ser necessário que se faça um remanejamento do maior número de pessoas. Pois é, em outras áreas alagadas do centro aqui de Manaus, comerciantes também reclamam dos prejuízos. Agora há quem tire proveito disso tudo. A cheia virou atração na capital e as ruas e igarapés, que a cada dia atraem mais curiosos. São fotos e mais fotos. A cada dia a alagação da parte do centro da cidade atrai mais curiosos. As ruas mais parecem igarapés. Fica impressionado. A gente que nunca tinha visto, assim, fica impressionado. O tanto da água que está aqui. Os ônibus passam, faz banzeiro, né? Parece que está no rio mesmo. Mas esse banzeiro que encanta a estudante incomoda o comércio na Marquês de Santa Cruz. O SOS Enchente vem, dá assistência ao prédio da alfândega, dá assistência ao prédio da Receita Federal, mas nada de dar assistência a gente. Na área da Manaus Moderna, queda nas vendas, perda de mercadoria e muitos depósitos fechados. No início do mês, esse galpão precisou ser esvaziado às pressas. 2.000 sacos cheios de castanha da Amazônia foram transferidos para outro local. Os pessoal que compravam, vamos dizer, de Belém, não vieram mais aqui também, da enchente. Eles estão sabendo de lá como é que tá Manaus, né? E diminuiu a produção, aí não vieram. E nós ficamos assim, nessa situação. Mesmo com todos esses transtornos, tem gente que não abre mão de caminhar pela área alagada. O problema é se adaptar às passarelas de madeira improvisadas. Uma pessoa já está na idade que eu já estou, já chegando nos 60, fica mais difícil. Pessoa nova é fácil, as pessoas chegam da minha idade em diante, já se torna mais difícil para ele. A previsão do Serviço Geológico é que o rio continue subindo, mas em ritmo mais lento. Enquanto isso, a população vai aos poucos tentando se adaptar à situação. Meu recado do Amazonas, enquanto aqui então... abundância em tanta água que faz tanto mal então, oi. E o pior dessa situação toda, o que mais espanta os clientes do comércio é o lixo, que atrai insetos e provoca muito mau cheiro. Para tentar amenizar o problema, o governo do estado, em parceria com as Forças Armadas, lança agora pela manhã no Educandos um plano emergencial de limpeza da cidade. A repórter Thea Morel está lá. Thea. A Operação Tufão vai durar aproximadamente 30 dias e vai retirar a cada dia entre 120 e 140 toneladas de lixo dos igarapés. Para isso, foi montada uma grande estrutura, balsas, escavadeiras, caçambas e um exército de pessoas que vão limpar as águas. Vão ser 3 frentes de ação: Igarapé dos 40, Igarapé do São Raimundo e Educandos. 10 bairros vão ser atingidos por esta operação, que tem realmente como objetivo limpar as águas durante a enchente. Além dessas balsas que vocês estão vendo aqui, que vão trabalhar na contenção do lixo, outras 4 balsas também estão sendo
enviadas para o município do Careiro da Várzea, um dos 3 que estão em estado de calamidade pública aqui no Amazonas. Só que lá o trabalho não vai ser o de limpeza das águas, não vai ser a retirada de lixo dos igarapés e dos canais, e sim abrigar as famílias. As balsas vão servir para trazer as pessoas que não têm mais onde ficar. Serão montadas barracas, distribuídos kits dormitórios e também distribuída água para todas essas famílias que estão desabrigadas. De acordo com a Defesa Civil do Estado, mais de 77 mil pessoas estão afetadas pela enchente que atinge praticamente todo o estado. Theo Morel para o Ponto Crítico. Quem precisa pegar a estrada enfrenta dificuldades por causa da cheia. Em alguns pontos da BR-319, a pista simplesmente desapareceu. Exatamente, Regiane. Os motoristas estão tendo de enfrentar a força da natureza e os perigos que se escondem na pista molhada. A rodovia diariamente sabe dos perigos que corre. Ficando difícil porque a água está aumentando muito e a gente que fica arriscando, né? Situação que a gente não sabe, de repente a água pode cortar por baixo, né, dessa estrada. Ontem, depois de uma ultrapassagem perigosa, um carro caiu neste lago no quilômetro 25. O motorista teve ferimentos leves. O passageiro morreu na hora. Percorremos alguns trechos da BR-319 com dificuldade. Aqui, o asfalto desapareceu debaixo d'água. A pista virou um rio. O motorista precisa redobrar a atenção e reduzir também a velocidade. Isso, porque além de estar fundo, quando a gente pode ver, o asfalto está cedendo. E aí a correnteza é muito forte, pode nos trazer para o lado da pista, né? Outro ponto completamente alagado é o quilômetro 4 da M254. Que liga o Careiro da Várzea a Altazes. A força da água foi tanta que parte da via cedeu. Os carros passam com dificuldades. A rodovia deu lugar à pesca esportiva e ao lazer. Mas, enquanto uns aproveitam, outros temem os perigos. A gente solicita que os motoristas eles tenham, redobrem os cuidados com a condução do veículo e principalmente trafeguem em horários que a claridade esteja melhor, tipo a partir das 8 e não trafeguem a partir das 18 horas, tendo em vista essa situação atípica no nosso município. A situação é grave mesmo, é preciso muita atenção. Nós procuramos a Polícia Rodoviária Federal para saber o que eles vão fazer diante dessa situação. Se a pista vai continuar liberada, assim mesmo colocando em risco a vida das pessoas. Mas hoje nós não conseguimos contato com a assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária. Agora, o que não pode é permanecer desse jeito, né? As pessoas se arriscando a vida e daqui a pouco a gente já teve uma tragédia ontem, uma pessoa que morreu e a gente espera que realmente isso não volte a acontecer e a cheia e a imprudência juntos não causem mais uma vítima. Exatamente, motoristas, atenção redobrada. E os problemas não são só aqui próximo a Manaus, não. Na ilha de Parintins, artistas do Boi Vermelho e Branco trabalham numa estrutura improvisada ao lado do sambódromo. Tudo para salvar as alegorias da cheia. Na cidade, a cheia já desabrigou famílias, interditou ruas e mais uma vez tirou dos galpões o trabalho dos artistas que só é visto durante o festival. Na área de concentração do bombódromo, as tendas, com cerca de 1.000 metros quadrados, demoraram uma semana para serem montadas. É o único espaço viável para que a gente possa realmente ocupar e fazer o boi e cumprir com o compromisso de Parintins de fazer o festival folclórico hoje conhecido no mundo todo. Durante 3 noites, as estruturas saíram da cidade Garantido para a área de concentração. Segundo a diretoria do Boi, o trabalho agora vai ser direcionado para o revestimento e pintura dos módulos. Já concretizou mais de 60% já do Boi, a parte de esculturas todas prontas, tá? E a parte agora de revestimento. Mais um mês, acredito que o Boi está pronto. Outras medidas emergenciais também foram tomadas, como o aterro de algumas ruas para permitir o tráfego de veículos. Nas casas mais atingidas, a prefeitura distribuiu madeira para a construção de marombas. O governo do estado fez a doação de cestas básicas e colchonetes. Nas comunidades de várzea, as escolas estão fechadas. A Capitania e Defesa Civil fazem a entrega de cestas, remédios e levam atendimento médico. O pior é que, de acordo com a Defesa Civil, em Parintins, o rio ainda está 12 centímetros abaixo da marca de 2009. Imagina se atingir aí a marca histórica. É complicado.
Bem, agora a gente viu aí, né, esse problema todo, e ainda tem uma coisa que também pode tornar essa situação ainda mais grave, Natália, é o seguinte: o dinheiro do governo federal que deveria servir para ajudar os municípios afetados pela cheia é muito pouco e ainda deve demorar a chegar. Exatamente, Regiane. Ontem, os prefeitos das cidades mais atingidas se reuniram para buscar informações sobre como devem proceder para receber aí esse auxílio. Barreirinha e Careiro da Várzea estão oficialmente em estado de calamidade. Temos todos os prédios públicos afetados, todos, 100%. Então isso causa um transtorno muito grande, realmente. A população está muito ociosa, está muito difícil, já tem muita gente desabrigada, muita gente desalojada. Gessimari e outros prefeitos vieram a Manaus saber da verba de cerca de 10 milhões de reais que o governo federal vai enviar para atender as cidades do interior do Amazonas atingidas pela enchente. De acordo com a Associação dos Municípios, 52 cidades devem ser beneficiadas. Aquelas mais prejudicadas vão receber 400 mil reais. As que têm mais de 50 mil habitantes vão contar com 250 mil reais. E entre 15 e 50 mil moradores, a ajuda pode ser de até 200 mil reais. E abaixo de 15 mil, o recurso é de 100 mil reais. Mas o dinheiro só vai ser liberado depois que o prefeito apresentar um plano de trabalho aprovado pelo Ministério da Integração. E aí, com o Ministério, que nós vamos saber nos próximos 3 dias quando é que vai estar disponibilizado esse recurso. Para a Prefeitura de Anori, esse dinheiro já tem destino certo. O município vai investir bastante na parte de saúde, de madeira principalmente, né? Também tem a parte de logística, né? Combustível, isso aí o uso é muito grande. Também no atendimento com cestas básicas à população, porque a gente sabe que o rio, na nossa calha de rio do Médio Solimões, ainda não está parando e não começou a baixar. Já pensou, Regiane, a gente anuncia aí 10 milhões do governo federal, parece que é muito, né? Mas no final das contas não é nada. Quando você divide para 52 municípios, sobra aí uma mixaria para cada um. Já pensou 400 mil para um município que está embaixo d'água? É pouquíssimo, né? Aí esses gestores vão ter que realmente botar tudo na ponta do lápis e vão ter que ser muito bons de matemática para poder fazer essa conta dar certo. Ainda tem toda essa burocracia, né? Que é mandar o projeto para o governo federal aprovar para só então receber o recurso. Ainda tem ter CNPJ próprio, enfim, é tudo muito complicado, né? Tão fácil como as pessoas pensam, né? Verdade. Newton Correia, qual é a solução, Newton? O governo federal quer ajudar, mas isso, pelo visto, vai demorar, né? E os municípios são tão carentes que a disputa é enorme. Você vê que na semana passada, quando essa verba foi debatida, 40 prefeitos discutiam esses 10 milhões. Passaram uma tarde toda discutindo e não chegaram a um consenso. Newton, e eles já vivem, né, de um fundo de participação dos municípios que é tão pequeno, eles já vivem aí no gargalo, sufocado, não tem dinheiro nem sequer para bancar direito, né, o funcionalismo público, as despesas do município. E aí vem uma tragédia dessa, a água invadindo tudo, fica complicado, né? Os municípios amazonenses vão entrar em falência esse ano por causa da cheia, se não houver uma medida de socorro mesmo e não de penúria. E a polêmica da água continua. E sabe de quem é a culpa pelo problema aí ter chegado tão longe? É a sua. É isso mesmo, pelo menos na cabeça do líder do prefeito na Câmara, o vereador Luiz Alberto Carijó. Não é só dele não, Regiane. O vice-líder governista, Wilker Barreto, também embarcou nessa conversa e disse que o povo se acomodou. Newton Correia, só faltava essa, né, Newton? Dessa vez a base aliada do prefeito amazonino foi longe demais. Agora, é bom que eles reflitam que o parlamento municipal, ele é a representação da sociedade. Se eles lançam essa culpa à sociedade, essa culpa acaba caindo sobre a Câmara Municipal também. E essa polêmica da água saiu do espaço ali da Câmara e agora chegou na Assembleia Legislativa, né? Chegou na Assembleia, o deputado estadual Marcelo Ramos, do PSB, tocou no assunto. Agora, o fato novo para mim hoje na Assembleia Legislativa foi o líder do governo na casa ter chamado a discussão, inclusive provocando a Assembleia para investigar o caso. Uma coisa assim meio que ainda não muito clara, já que Omar não quer tocar no assunto, mas ele, Sinésio, que foi líder do governo Eduardo Braga, tem muito interesse em que o programa seja incluído na nova tomada de água da cidade. Newton, vamos falar rapidamente de sucessão municipal. A gente está aí
perto, muito próximo do fim do prazo para as convenções partidárias e a definição dos nomes, a Prefeitura de Manaus ainda está em aberto, né? A gente falou ontem aqui em Samuel Ronan, mas ninguém tocou no nome de José Melo. José Melo é uma pessoa extremamente influente no interior do estado e poderia ser um nome que agregaria aí, de repente, Omar, Eduardo Braga e a Amazonina. É possível, Newton? Não é possível. Não é possível, principalmente da incompatibilidade entre ele e a Amazonina Mendes. Mas tem outra também. Virou pessoal o negócio. Virou pessoal, não dá pra, eles não convivem nem pessoalmente nem politicamente. Agora, o maior imbróglio nessa questão é o próprio fato de José Melo já ter assumido o governo depois do prazo da incompatibilidade, ou seja, ele já está inelegível. Está inelegível, não tem chance. Não tem chance. Newton, e a gente está aí, falta muito pouco para as eleições de outubro também, e tem vereador no interior do estado querendo caçar prefeito, né? Caçar mandato de prefeito. Exatamente, ontem na Câmara do Careiro Castanho tentaram caçar, ou instalaram uma comissão para tentar caçar o prefeito Joel Lobo. Agora, esses movimentos no interior do estado, nas câmaras municipais, eles têm muito cara de conteúdo político eleitoral. Daqui a mais ou menos 40 dias vão estar em campanha. E aí? Como fica uma comissão dessa? Newton, mas não é a primeira vez que o prefeito do Careiro é alvo aí de críticas e de denúncias, né? Imagina agora o município embaixo d'água como está. Com certeza a população deve estar no estado de penúria e cobrando com certeza providências, né? Entra em crise administrativa e política. Terminou nesta segunda-feira o prazo de 15 dias dado pelo governo à comissão que investiga a nomeação do Quinteto Fantástico. O chefe da Casa Civil do Estado, Raul Zaidan, disse que foi expedida uma notificação ao delegado-geral para que ele convoque os 5 envolvidos. O grupo vai ter aí 72 horas para apresentar defesa. Só depois disso, Rejane, é que a comissão vai se pronunciar definitivamente. Pois é, e haja paciência para esperar o resultado disso, né? O quinteto é formado por pessoas influentes aqui na cidade, como Caio César Nunes, filho do delegado-geral Mário César Nunes, e Tomás Vasconcelos, atual secretário de Inteligência da Segurança, Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. A suspeita é de que eles conseguiram se tornar delegados, mesmo sem ter passado por fases eliminatórias do concurso. Vamos falar de dinheiro? De todas as empresas que abrem no Amazonas, 42% delas vão à falência logo nos primeiros anos de existência. E se você está pensando em abrir uma empresa, fique atento a algumas dicas para não cair nesse erro. Logo que terminou o ensino médio, Alexandre teve a ideia de produzir programas para computador e assim surgiu a empresa Systematic, com apenas 2 clientes e pouco dinheiro. Hoje, 11 anos depois, ele tem 130 clientes, 21 funcionários e há um mês comprou a sede própria. Este é um caso de sucesso, mas até chegar aqui não foi fácil. O Brasil é um cenário hostil para quem quer empreender. A gente sofre com uma burocracia exacerbada, uma legislação tributária que não é clara de maneira alguma e penaliza muito o empreendedor. A gente não tem incentivos do governo, dificuldade de acesso a capital, baixa qualificação da mão de obra. Essas dificuldades todo mundo encontra quando vai abrir o próprio negócio. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae no ano passado, 70% das empresas que surgem no país sobrevivem aos primeiros 2 anos. Mas a região norte, especificamente no Amazonas, os dados são piores. Aqui, pouco menos da metade das empresas que abrem fecham nos primeiros anos. E esses dados são da Receita Federal e nem levam em conta as empresas que existem oficialmente, mas na prática não existem mais. Esse número pode ser ainda maior, porque a pesquisa foi baseada em dados da Receita Federal, que excluem as empresas ativas oficialmente, mas que na prática nem existem mais. De acordo com especialistas, esses fracassos estão relacionados também à falta de informação. A parte financeira ainda é um gargalo. Então, por exemplo, eu vou ter um negócio, esse negócio tem uma rentabilidade, eu não sei se ele vai ser rentável para mim ou não, porque geralmente o empreendedor, ele não fez um plano de negócio. Então ele tem essa dúvida, vai dar certo, não vai dar certo? Eu pesquisei o meu mercado, novamente eu volto para a questão da informação, que é a principal. Para não cometer erros fatais com o seu negócio, fique atento. Antes de tudo, tenha certeza de que você conhece e tem afinidade com o segmento escolhido. Busque capacitação.
procure se legalizar, seja como micro ou pequeno empresário ou mesmo empreendedor individual. Depois da empresa constituída, planeje, tenha controle do estoque e não misture as finanças da empresa com as pessoais. E, ao final, trabalhe muito. Isso mesmo, para quem pensa que ter a própria empresa significa descansar. É a pessoa que mais trabalha dentro da empresa. Ele é o primeiro a chegar, ele vai ser o último a sair. Se a coisa der certo, todos querem dividir os resultados, inclusive o governo que pega a sua parte adiantado. Mas, quando a coisa não dá certo, quem arca com as consequências é o empresário. Boas dicas, boas, né? Pois é, a pessoa que vai lá, investe tempo, investe dinheiro e coloca ali o seu sonho, né, naquele negócio, realmente precisa ficar atento a todas essas dicas para não perder depois dinheiro e acabar aí falindo, né? Ser empresário não é simples, como muita gente pensa não, né, Regiane? É verdade, ser patrão é bem difícil. Bem, ela é integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina, fez parte da equipe nacional que conquistou a inédita 8ª colocação nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. E tem também aí a melhor classificação individual geral em uma edição olímpica. Exatamente, conheça agora mais um pouco da carreira e da vida de Jade Barbosa, a nossa menina de ouro dos saltos. Pois é, a gente teve um probleminha com essa reportagem. Essa matéria você verá depois na nossa programação, infelizmente. Bem, e tem uma última informação. O delegado-geral da Polícia Civil, Mário César Nunes, acabou de pedir demissão. A gente acabou de falar há pouco, Mário César Nunes, o delegado-geral, é acusado de fazer parte de um esquema que beneficiou pessoas influentes na cidade, pessoas que passaram e foram nomeadas como delegados sem ter, na verdade, cumprido com requisitos mínimos do concurso. Hoje, ele acabou de pedir demissão. Mais informações sobre esse caso você confere no A Crítica na TV. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde, amanhã a gente está de volta. Fique agora com o programa Alô Amazonas. Uma ótima tarde para você e até amanhã.